Saúdo a você com a paz do Senhor Jesus Cristo neste dia e quero dar bem-vindo a cada um que veio estar junto comigo estudando esta série de lições entre a verdade e o engano. Essa série de lições, em verdade, é um presente para mim ter a oportunidade de gastar tempo para repensar estes assuntos e estudar a palavra de Deus para rebater, para compreender a verdade de Deus diante destes enganos que nós temos estudado sobre eles. E a lição de número 8 é a que vamos estudar hoje, a falácia do pragmatismo. É uma lição não diferente das outras, extremamente importante para a nossa observação. Por quê? Porque isto está no nosso meio e não no meio do mundo somente, mas infelizmente dentro das nossas igrejas locais. Eu levo você então junto comigo à página 56, onde nós vamos começar com a leitura da nossa revista, do nosso comentário, e logo depois de cada tópico nós vamos seguir com um tópico do meu roteiro ou um recurso adicional que a cada aula eu compartilho com você. Primeiro tópico da nossa lição, página 56, Fundamentos do Pragmatismo. Primeiro subtópico, ênfase na eficiência. O pragmatismo valoriza aquilo que produz resultados visíveis, resultados rápidos e resultados mensuráveis, ou seja, que alguém pode medir, contar, números. No contexto eclesiástico, isto se traduz em estratégias que priorizam crescimento numérico, visibilidade nas redes sociais, ou satisfação imediata do público, mesmo que não estejam alinhadas com os princípios bíblicos. O problema é que essa ênfase na eficiência pode levar a uma fé superficial baseada em experiências emocionais e em métodos que agradam aos sentidos, mas não nutrem o espírito. Então, esse primeiro tópico aí já é muito esclarecedor, mostrando-nos que o pragmatismo, que em sua palavra mesmo já traz este sentimento, ou seja, resultados pragmáticos, comprováveis. Ele é uma linha de pensamento natural do ser humano e não podíamos não deixar de olhar para ele, biblicamente falando, e refutar aquilo que não é bíblico. Por quê? Porque no segundo tópico dessa lição, eu vou compartilhar com você o pragmatismo da Bíblia. A Bíblia não nos deixa sem provas, sem números, sem medidas. Então, este pragmatismo que nós estamos estudando no primeiro subtópico, dentro deste primeiro tópico de estudo aqui, este pragmatismo que no meu roteiro eu chamei o pragmatismo ideológico, que está imerso ou emergindo-se na igreja, ele não é de Deus, ele não é verdadeiro, ele é, na verdade, uma manipulação. O estudo dele é feito pelo mundo, mormente pelo grupo, né, pelo estudo do marketing, junto a outros estudos humanos, e nós vemos estes recursos da psicologia, do marketing e, de uma certa forma, da neurociência, trabalhando em comum acordo para o benefício numérico, para a vantagem dos negócios. Mas a igreja não é um negócio. Mas o pragmatismo do mundo existe e, como nós dissemos, há uma série de meios e grupos de pessoas ou áreas de estudo que se unem para este propósito. E quem mais geralmente usa isso são aqueles que trabalham na área de negócio. Então, o pragmatismo humano diz, nós usamos as palavras aqui que o pastor colocou para nós, é visível, é rápido, pelo menos é o que se faz o trabalho para que seja, né? Todo mundo quer se curar rápido. Todo mundo quer ganhar dinheiro rápido. Nós não só queremos, entre aspas, as bênçãos deste mundo, mas a queremos rápido. Então, este pragmatismo humano nos vai levar a um ganho rápido. Pelo menos essa é a proposta. E é por isso que se estuda uma maneira e outra maneira para que não só se alcance aquilo, mas que se alcance aquilo rapidamente. E nós estamos observando um crescer das igrejas, principalmente um renascer de uma juventude que está se aproximando do evangelho rapidamente, e nós estamos chamando isso já de um mover de Deus. Mas nós devemos questionar todo o mover, todos os movimentos, todas as realidades que estão ao nosso redor, à luz da Bíblia Sagrada, que nos ensina não só aquilo que aconteceu no passado, mas também no nosso presente, futuro para a revelação e no futuro que ainda está
adiante de nós. Entendendo isso, eu quero somente fechar este subtópico, confirmando o que o pastor nos propõe aqui, que a proposta do mundo é manipular as experiências das pessoas para que possam comprar o produto. Então, o cheiro de um carro, a maneira que você vai enxergar aquele produto, há um grupo de psicólogos que estudaram as palavras certas, as emoções certas, a maneira de lidar com você, para que eu e você vejamos uma propaganda e sejamos conectados com aquele produto, não só por aquilo que ele é ou que ele faz, mas por uma emoção. E há várias técnicas nesta área pragmática do mercado, não é? Que mostra, e o pragmatismo aqui não está naquilo que eles fazem. Aquilo que eles fazem, na verdade, é engano, é manipulação. A palavra certa é esta, manipulação. E eles sabem que estão fazendo isso. Eles estudam para isso, eles se empenham para isso e trabalham nisso para que seja cada vez melhor. Mas o que é pragmático é a resposta do homem. E é por isso que fazem estudos, é por isso que testam. Porque é importante saber qual é a maneira de expressar que vai trazer mais pessoas para clicar, mais pessoas para rirem, mais pessoas para comprarem, mais pessoas para virem a esta igreja. Então o pastor aqui nos está explicando, com poucas palavras, esta manipulação, encontramos a palavra aqui, né? Que vai trazer um pragmatismo de resposta. Mas esta manipulação não é de Deus, porque Deus nunca manipulou, não manipula e jamais manipulará a ninguém. A palavra de Deus é verdadeira, ela é pragmática em si. Aleluia! No entanto, nós o que vemos do homem é esta realidade e deve ser assustador para cada um de nós. Segundo subtópico, relativação do conteúdo. Quando o pragmatismo se torna norma, a mensagem do evangelho é frequentemente ajustada para se tornar mais agradável ou aceitável ao público. Verdades bíblicas consideradas difíceis de serem abordadas, como a doutrina do pecado, o arrependimento e o ensino a respeito da santidade, são suavizadas ou ignoradas, a fim de não espantar os ouvintes. O perigo é que a mensagem central de Cristo crucificado se torne irreconhecível no meio de discursos motivacionais e fórmulas de ajuda. E eu marquei esta frase aí. A palavra de Deus, no entanto, não é negociável. O apóstolo Paulo advertiu contra pregações que agradam aos ouvidos, enfatizando que a pregação autêntica pode ser rejeitada pelo mundo, mas é poderosa para salvar os que creem. A relativação do conteúdo bíblico, por mais eficaz que pareça, enfraquece o poder transformador do evangelho. E aí eu até risquei a palavra enfraquece, porque eu acho que ela é pequena, ela não alcança aquilo que eu entendo biblicamente, ela não enfraquece o poder do evangelho, transformador do evangelho, a relativação do conteúdo bíblico, a relativação da mensagem bíblica. O que é isso? É o que o pastor explicou aqui. É colocar em segundo plano. Eu li um livro recentemente, uns 2, 3 meses atrás, sobre este reino inabalável, né? Você talvez já conheceu, de um autor brasileiro. Claro que nós conhecemos alguns destes temas entre autores americanos, mas eu fiquei interessada em ver como este movimento está acontecendo no Brasil, e há um jovem pastor brasileiro que escreveu um livro com este título, nós lemos, e é exatamente esta a proposta. A proposta é que eu conheço a verdade do evangelho, mas para que começar com isso? Vamos apresentar outra coisa primeiro, não é? E aí depois que a pessoa tiver, não é, já dentro de nós, etc., e preparada para isso, então nós apresentaremos isso. E a pergunta é quando vão apresentar e o que aconteceu neste processo primário de chegar ao reino sem ser pela porta. Desculpa falar assim, mas é a verdade. A porta de entrada é o arrependimento, é a fé. A fé, não uma fé no poder de Deus, mas uma fé em Cristo Jesus, no sacrifício, no sangue e na ressurreição de Cristo Jesus. Então, essas coisas básicas, primordiais do evangelho, não são somente meros detalhes. Na verdade, elas são, em conjunto, a porta de entrada no reino de Deus. Então, não se pode ensinar um reino de Deus para alguém que o próprio Jesus falou isso.
sobre a entrada no reino. Ninguém pode ser do reino sem entrar no reino. E para Nicodemos ele até falou claramente, não pode sem nascer de novo. E nascer de novo significa isso que o pastor colocou aqui, é transformação de vida. Então ninguém pode entrar no reino de Deus, se falar do reino de Deus, sem este processo primário. Veja que este comprometimento que eu pela primeira vez escutei, ouvi os fundamentos disso por um pastor que agora já é idoso, chamado Rick Warren, mas cujos livros cujos livros tornaram-se famosos e mudaram o caminhar da vida de milhares e milhares e milhares de igrejas. E eu pergunto, para melhor? E eu respondo, não, para pior. No entanto, nós comemos, nós nos agradamos, e eu me lembro quando eu li este livro, o primeiro dele, este dos propósitos, né? Igreja com propósito, vida com propósito, etc. Eu ainda estava, são muitos anos atrás, eu estava jovem, talvez sem tanta profundidade escriturística como hoje, pela graça de Deus, temos tido tempo para estudar e conviver com essa realidade da Bíblia Sagrada e do ensino dela. Mas ao eu ouvir aquilo, o Espírito que habita em mim ainda assim não me deixou conformar-me. A minha lógica dizia, está bem. Realmente, se a gente fizer isso, vai confrontar. Há uma certa barreira. É verdade que as pessoas se sentem assim. Na lógica mercadológica, Rick Warren estava certo. Mas o Espírito de Deus não funciona, não trabalha e não se comunica com as obras das trevas deste mundo. Amém? Nós que somos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus não está debaixo dos programas neurolinguísticos, neuroprogramadores, de marketing, de psicologia de sedução. Todas essas coisas pertencem ao mundo. E disse João, muito bem em sua primeira carta, que nada disto, absolutamente nada disto, é de Deus. Nada. Porque ele diz tudo que há no mundo, né? Tudo que há no mundo é do mundo e não de Deus. Então, terminando a última frase do pastor aqui, colocando a palavra que eu colocaria, a relativação do conteúdo bíblico, ou seja, mudar a ordem ou fazer menos ou mais importante, por mais eficaz que pareça, volto a dizer, aos olhos humanos, eu mesma, quando li, eu disse, realmente, parece essa palavra. Mas o Espírito que habita em mim me fez sentir na mesma hora, parece, mas não é meu. Não é meu. Você quer saber o meu? Vá para a palavra de Deus. E é o que eu, na hora, eu falei, mas a Bíblia diz que deve ser assim. Tá aí. Então nós ficamos, como crentes, num dilema. Ou nós estamos debaixo da autoridade da Bíblia, ou estamos sendo guiados pela vista. Lembra aquele versículo que diz? Não sendo guiado pela vista, não é assim? A fé, viver pela fé, é não ser guiado o quê? Por vista, mas por fé. Ou seja, na dimensão que Deus nos leva. Então, a relativação do conteúdo bíblico, por mais eficaz que pareça, ele diz, enfraquece o poder transformador do evangelho. E eu diria em minhas palavras, entendendo que é pela Bíblia, impede o poder transformador do evangelho. Por quê? Porque Deus não se compromete. Porque Deus não divide a sua glória com nada nem com ninguém. Porque Deus estabeleceu um caminho. E para que nós pudéssemos entrar neste caminho, ele nos amou de tal maneira que existiu alguém, este Deus, segunda pessoa da Trindade, fez-se homem e foi à cruz e derramou o seu sangue. E eu quero que cada vez que nós falemos sobre a cruz do Calvário, a nossa mente, ou a nossa carnalidade, inclusive a nossa, quando eu digo carnalidade, não no sentido maléfico do assunto, mas a nossa humanidade possa ver um homem pregado. Outro dia meu filho perguntou qual o tamanho do buraco nas mãos de Jesus. E quando eu comecei a imaginar aquele buraco que pudesse sustentar, aqueles pregos que pudessem sustentar o peso de um corpo do homem que vai se esmorecendo, eu pude imaginar, eu não me baseei em filmes que vi, nem muito menos de uma ciência, mas eu pude imaginar ali, sem dar uma resposta precisa ao meu filho. Mas eu quero nos lembrar do sacrifício, que não foi como um fantasma, foi como um homem como eu e vocês são.
E ele passou tudo isso porque era necessário para que a justiça de Deus, que não muda tampouco, o amor de Deus não muda, a justiça de Deus não muda, para que eu e você pudéssemos alcançar a salvação, cuja salvação transforma o homem. E é por isso que nós vemos um novo evangelho, cheio de emoções, cheio de algumas boas atitudes, cheio de boas intenções, cheio de música, cheio de trazer a igreja a um contexto chamado evangélico, cristão, cosmovisão cristã, mas que não traz uma transformação mais íntima, não traz inclusive liberdade espiritual a estas pessoas. Pode trazer manifestações de fora, nós vamos falar, eu penso sobre isso. Mas não traz transformação de dentro. E este é o evangelho de Cristo Jesus. Então, isto que se faz por causa do pragmatismo humano e ideológico que eu estou falando aqui, e se traz para a igreja, não enfraquece o poder transformador, impede. Deus não atua debaixo da manipulação do homem, ponto. Ele nunca fez, ele não faz e ele jamais fará. E por que eu sempre repito assim? Porque Deus diz aquilo que ele era. Ele é e sempre permanecerá. Isto é a palavra de Deus. Ele é o mesmo, ele não mudou. E eu quero que isto entre em nós, principalmente nós que temos esta visão manipulada do lado para nós, ao nosso redor, que diz a realidade da vida mudou, as culturas mudaram. Tudo bem. Eu não vou discutir este ponto agora, até porque, em parte, é a grande realidade. Mas o nosso Deus não muda. Terceiro subtópico, a adaptabilidade excessiva. O pragmatismo incentiva uma adaptação constante às tendências culturais, tecnológicas e de mercado. Embora a igreja deva comunicar-se com clareza ao seu tempo, há risco de importar métodos seculares que reduzem o evangelho a um produto moldável conforme a demanda. Quando o culto é programado com base em pesquisas de satisfação, perde-se o senso de reverência, adoração e centralidade das Escrituras. O foco muda da glória de Deus para o bem-estar do frequentador. E eu marquei esta frase aí. A missão da igreja não é agradar, mas proclamar a verdade com amor e fidelidade. Isto aí é a colocação que nos mostra um movimento chamado Seeker Sensitive, né, que nós vimos. Principalmente a Hillsong foi um dos primeiros grupos, né, evangélicos a trazer e a explicar, e isso se alastrou no mundo. Não foram eles os primeiros que pensaram nisso, mas eles enfatizavam o porquê de determinadas mudanças, até porque antes de serem Hillsongs tinham outro nome, outra doutrina, outra realidade dentro daquela igreja pentecostal. No entanto, as coisas foram mudando. Por quê? Como diz aqui este subtópico, foram se adaptando para, segundo a palavra de todos eles, a igreja emergente dos anos 2008, que agora é a igreja progressiva, e toda esta realidade que nós vemos hoje ao nosso redor, ela se explica, a questão da parede preta e outras coisas, que entre tecnologia e não trazer choque, né? O próprio Rick Warren, eu falo para você, eu já não tenho aqui o livro dele comigo mais, mas eu não me lembro de quantos anos atrás, mas são muitos e muitos anos atrás, né? E já desde esse tempo, essa questão, essa colocação do seeker sensitive, ou seja, o bem-estar das pessoas, a alegria, e isso se descobre por números. Muitas igrejas, né, a gente vê pela mídia social, hoje está mais fácil, mas antigamente tinha um cartãozinho, né, de como o que você gostou, o que você não gostou, e é por causa disso que nós temos determinadas igrejas hoje, né, tá aí na mídia social, que são praticamente shopping malls, né, dentro da sua área, e todo tipo de programação é feita para atrair as pessoas, e eu pergunto, o que isso é de Deus? E o que eles dizem para você e para mim é que, tá bom, não parece, mas é porque dá resultado. Eu quero lembrar a você que Jesus fez um discurso no final da vida dele. Está escrito em Mateus capítulo 24, entre palavras proféticas 24 e 25, fala deste fim do tempo. E uma das comparações que ele fez com o tempo ante a sua vinda foi a comparação com a Arca de Noé. Com o dilúvio. O dilúvio é um símbolo do juízo de Deus. E quando Jesus voltar, o juízo de Deus pela segunda vez, na verdade não só segunda vez, houve outro, mas enfim, de uma maneira já final vai acontecer sobre a terra.
Mas ele nos lembrou quantas almas entraram naquela arca. Poucas, disse ele. 8 somente. Então eu quero lembrar a você e a mim, pelo Espírito de Deus, que Deus não está com medo dos muitos ou dos poucos. Porque Deus amou a todos. Deus amou o mundo inteiro, não os escolhidos, não os melhores, não os mais capazes, não só os pobres e oprimidos. Deus amou o mundo. E amou de tal maneira que enviou a Jesus. Para que todo aquele que nele crê, está aí a diferença. O que marca são os que creem e os que não crerem. Os que vêm para a fé ou os que vêm para um evangelismo de mercado, um evangelho de mercado. Então nós já falamos três subtópicos deste tópico, vamos ao nosso roteiro. O pragmatismo ideológico imerso na igreja. Ficamos com o que funciona, os números. É a decisão do pragmatismo ideológico. Não estou falando do bíblico, o bíblico vem no segundo tópico. Falamos o que agrada a quem? A maioria. Adaptamos a igreja para os de fora, aos do mundo. Então essas são as 3 colocações que eu acho que são centrais do pragmatismo ideológico, do marketing do mundo, mas que estão adaptados, trazidos e imersos dentro da igreja como um todo hoje. Primeiro, ficamos com o que funciona, queremos números. E nós vimos na Bíblia quando os números vieram. A mensagem que trouxe os números de Pedro, lembra a primeira pregação depois do Pentecoste, que ele recebeu e foi cheio do Espírito Santo, que Jesus chamou de poder. Quando este derramamento de poder houve, Pedro pregou mais uma vez. Ele não pregou em línguas, ele explicou para as pessoas o que estas línguas, o que esta manifestação significava. E o fim da sua pregação foi: arrependei. O que devemos fazer, varões? Arrependei-vos e convertei-vos. Capítulo 3, a segunda pregação. Qual foi a resposta? Arrependei-vos e convertei-vos. Para que sejam perdoados os vossos pecados, porque o problema do mundo é o pecado. Então, a questão de números, nós temos no pragmatismo bíblico, eu já estou lá na frente, né? A Bíblia tem o seu pragmatismo. Aleluia! Deus quer não só muitos, Deus quer todos, mas nem todos crerão, e a Bíblia nos diz isso. Nem todos permanecerão. Então, mas o pragmatismo ideológico diz: nós ficamos com o que funciona, nós queremos número, e eles estão vendo números de acordo, agindo pelos meios do mundo, do mercado, do marketing, e não pelos meios que Pedro usou, que foi o poder do Espírito Santo de Deus e a pregação da palavra de Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 2, porque afinal de contas eu já devia ter falado que eu falei no outro, na leitura, e aqui nós devemos focar no texto bíblico. 2 Pedro 2, 2 diz: muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então o caminho da verdade, ele vai em um tempo ser blasfemado, falado mal contra ele, tido como espúrio. Por quê? Porque alguns, em verdade, muitos, essa palavra-chave, o número aí para as menções de Paulo, de Pedro, que neste caso aqui é Pedro, né? E aqueles que falam sobre os fins dos dias, os falsos apóstolos, os falsos profetas, os falsos doutores dos fins dos dias, diz: muitos vão seguir as suas dissoluções. Então nós não devemos nos emocionar com os números ou julgar pelos números, porque o fato aí é que o caminho da verdade destes aí, né, vai estar em jogo. Colossenses capítulo 2, versículo 4 e versículo 8. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, de vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Está aí a resposta bíblica para nós. Então, o que nos deve comover, ou pelo menos o que nós devemos olhar por trás dos números, porque o que Paulo está explicando a esta amada igreja aí, é que alguns vão persuadir. O que é isso? Convencer você de alguma coisa. A retórica destes do reino
que falam hoje, e eu digo isso de hoje, eu tenho que sempre referir, porque não está falando o mesmo reino que Jesus falou dele na Bíblia. Em verdade, que ele veio trazer ao mundo no tempo que ele esteve aqui. E quando ele disse o reino de Deus está entre nós, ainda está entre nós. Um dia nós falamos teologicamente sobre este assunto. Aleluia! Então eu não estou contrário ao reino de Deus, eu estou contrário a uma pregação de um reino que na verdade não é de Deus, mas cuja retórica, maneira de falar, nos persuade. E faz-nos presa deles, mas Deus, pelo Espírito Santo de Deus, está revelando a Paulo, está fazendo-nos a nós entender que o que está por trás dessa persuasão é uma filosofia, é uma sutileza vã, que não vem de Deus, que vem do mal. E que, na verdade, ela é segundo, olha aí, a tradição dos homens, o rudimento do mundo. Ou seja, vem da humanidade e vem do mundo. E é isso que nós estamos aprendendo aqui, né? Métricas humanas, meios e maneiras de atuação que vêm do homem e do mundo. E nós sabemos que o espírito que atua no mundo não é de Deus, pelo contrário. Falamos, segundo a palavra do pragmatismo ideológico, nós falamos o que agrada. Nós precisamos falar o que agrada, porque se a gente falar o que não agrada, as pessoas não ficam. O problema de Jesus não é não ficar pelo que agrada. O problema de Jesus, o problema do Evangelho de Cristo Jesus, é que a única maneira de se livrar do problema, que é único também da humanidade, chamado pecado, é pela fé. Então não é questão de agradar ou desagradar. E só tem um caminho, só tem um evangelho que é a verdade única de Deus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, o pastor mencionou este texto aqui. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então tá aí, chegamos nesse tempo. Então Paulo diz, nessa sua última carta, que ele diz, vai chegar o tempo, e já chegou, que ninguém aguentará a sã doutrina. O que é isso? A palavra de Deus, como nós lemos aqui, que o pastor falou, o básico da fé, arrependimento, perdão de pecados e etc, santidade. Ninguém aguenta mais isso. E é o que eu ouço das pessoas, nós não queremos mais ouvir isso. E é o que eu vejo agora, este mover daquilo que eles querem. Então, quando eu vejo essas grandes programações, quando eu vejo estes grandes movimentos que parecem estar crescendo em todo mundo, e que nós dizemos é avivamento, pode ser tudo, menos um avivamento divino. Por quê? Porque não sofrem a sã doutrina mais. Não sofrem, não aguentam mais a sã doutrina. Mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, aí o que eles vão fazer? Amontoarão para si doutores conforme os seus próprios desejos. Estes novos evangelhos têm doutores. E os doutores têm se multiplicado. E algumas vezes entre eles estão sendo publicados pelas nossas publicadoras, porque não temos tido discernimento para discernir entre direita e esquerda. Que o sangue de Jesus nos guarde. Nós não podemos ficar com o que agrada a maioria, mas é o ideológico, o pragmatismo ideológico. A maioria se agrada disso, então vamos mudar, vamos refrasear, vamos fazer diferente. 1 João 4:1. Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já, quantos? Muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, o que agrada a maioria são manifestações espirituais, são palavras positivas, são caminhos que vão trazer melhoramentos no mundo. E disso nós estamos cheios hoje. Mas João fala para a igreja e diz, não creia em todo o espírito, mas provai se são de Deus. E essa é a resposta para mim e para você. Mas o pragmatismo diz, olha, tem que agradar a maioria. Também vou ler Gálatas 1:10, que diz, porque persuado eu agora aos homens ou a Deus? Está aí. Paulo perguntando. Ou procuro agradar os homens? Se estivesse... Escute isso, por favor, sei que nós temos temor da palavra de Deus e eu sei que temos. Se estivesse ainda agradando aos homens, olha aí, não seria servo de Cristo. Então eu quero que nós tenhamos isso no nosso coração. Principalmente eu e você, que militamos pelo Senhor Jesus, que somos servos de Cristo. Toda vez que você ouvir destes líderes as palavras de desculpa que eles trazem para nós, nos seus livros, nos seus escritos, nas suas palavras, para não desagradar, para não fazer ninguém ficar com medo, para não ter raiva de nós, para não nos olhar como julgadores. Tudo aquilo que eles falam, e até, tudo bem, ouviram no passado ou hoje, não importa. O que importa é que é a verdade de Deus, e a Bíblia nos diz hoje,
Paulo nos diz, se eu tivesse ainda agradando aos homens, então significa que Paulo não se preocupava em agradar ou desagradar aos homens. O que ele se preocupava era em agradar a Deus, porque ele diz com essas palavras seguras para o nosso coração hoje, se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, aqueles que estão dizendo, olha, nós estamos fazendo porque os homens não aguentam isso, então nós temos que agradá-los para eles virem para Cristo, eu quero te dar a você e a mim, porque eu preciso desta voz, eu preciso da resposta bíblica. Porque muitas vezes eu me pergunto, Senhor, como comprovarei? Está aí a comprovação. Não são servos de Cristo. Provai os espíritos. Adaptamos a igreja, terceiro subtópico, para os de fora, o mundo. 1 João 4 e 5, olha a resposta do último que viveu mais tempo dos apóstolos que viram a Cristo Jesus e estiveram com ele. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Então tá aí. É porque pro povo, o mundo vir para a igreja e o mundo isso e etc. Nós vamos fazer, nós vamos agradar. A gente fala assim, mas é para vir para Cristo. E aí, João nos esclarece. Eles são do mundo. E é por isso que eles falam, usam as táticas do mundo, os meios do mundo e querem os resultados do mundo. E o mundo ouve. E o mundo ouve. Então eu quero dar uma outra dica para nós aí. Quando o mundo, de maneira geral, aplaudir alguém, uma pregação, uma nova visão, o que quer que seja, abra o olho. Abra o olho. Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19. Muitos dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Quem? Quem é inimigo da cruz de Cristo? De quem Paulo está falando? Está falando de gente de fora? Não. O fim deles, destes inimigos da cruz de Cristo, é a perdição. O Deus deles é o ventre, ou seja, eles estão fazendo para o bem deles, para ganho deles. A glória deles era para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Eles falam de coisas espirituais, eles fazem manifestações espirituais, mas eles só pensam nas coisas terrenas. O foco do seu ensino, a origem, a fonte, é terreno. A virtude e os projetos, da mesma maneira. O reino que eles pregam é terreno. E estes são pela Bíblia Sagrada. Eu volto a dizer, isso é difícil de engolir. É uma pílula, eu sou ruim de engolir pílula, irmão. Então qualquer uma para mim já é complicado. Mas pense numa bem grande para quem como eu tem dificuldade. Difícil de engolir. Por que eu digo isso? Porque nos dói. Porque nos dói. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo eles são inimigos da cruz de Cristo. E eu quero lembrar a mim e a você que foi a cruz de Cristo. Foi por causa da cruz de Cristo que nós somos salvos, a começar de Paulo, que está dizendo essas palavras. E este Espírito que guia estas pessoas, e estas pessoas, portanto, são inimigos da cruz de Cristo. O segundo tópico, a perspectiva bíblica. Então agora vai vir o pragmatismo bíblico, né? O poder do evangelho, a mensagem do evangelho não se baseia na busca por resultados rápidos ou em eficiência segundo os padrões humanos. Já falamos sobre isso. Paulo declarou que a pregação da cruz é o quê? É loucura para os que perecem, mas para os salvos é o poder de Deus. O cristianismo começa com a morte de Cristo, algo que o mundo via como fracasso, mas que na verdade é o triunfo da redenção. Então não é novidade, nem para o mundo da época, nem para hoje, que a mensagem do evangelho é contra a corrente. O evangelho verdadeiro confronta o pecado, e eu marquei essa frase inteira até a palavra graça. Exige arrependimento, exorta o cristão a viver uma vida santa e oferece salvação pela graça. Ele não promete uma vida confortável ou isenta de dificuldades, mas garante a presença de Deus e a esperança eterna. A cruz é o símbolo da fé cristã, não um trono de glória imediata. E isso nos ensina que o sucesso divino muitas vezes contrasta com o sucesso humano. E eu marquei essa última frase também. E eu vou ficar nela aqui como foco deste subtópico. O sucesso divino e o sucesso humano. Muitas vezes
Em verdade, intrinsecamente, ele sempre se contrasta. Alguém querendo pode manipular as palavras e dizer há coisas comuns, e eu, na minha razão, poderia dizer que sim, mas intrinsecamente, pelo valor espiritual, ele sempre se contrasta. Vamos ao segundo subtópico e nós vamos ler os textos aqui no nosso roteiro. Exemplos bíblicos. Jesus não buscava agradar as multidões, mas fazia a vontade do Pai. A mensagem sua era um chamado ao arrependimento e ao discipulado sacrificial. Muito importante isso. Em João 6, após um discurso duro sobre comer sua carne e beber seu sangue, muitos discípulos o abandonaram. Ele não recuou nem tentou suavizar a sua fala, mas perguntou aos 12 que ficaram: vocês, quereis vós também retirar-vos? Portanto, diz o pastor aqui, e a conclusão do que Jesus fez, a verdade não era negociada. Então está aí uma lição para nós que tememos a palavra de Deus. Temos ouvido a palavra de Deus neste dia, verdade? É forte para nós, né? Alguns de vocês que estão me escutando são professores de jovens, pessoas maduras. Alguns de vocês são professores de jovens, bem jovens. E eu sei que, principalmente para você jovem, não esquivando que muitos de nós adultos também já fomos balançados por este vento, mas principalmente para você, é muito forte. Mas ao mesmo tempo que é muito forte, é uma hora que Deus permitiu você estar aqui. Você não está aqui por acaso, não. E o Espírito de Deus é quem vai te chamar à decisão. Porque o que nós estamos falando e lendo aqui é a palavra de Deus. E não é na hora que o comentarista está falando alguma coisa ou que eu estou falando alguma coisa que o Espírito Santo te vai questionar. É quando nós temos lido a palavra de Deus. É esta hora que ele vai perguntar para você, que ele vai questionar a você de que lado você vai ficar. Todos nós temos que fazer essa decisão. Algum dia ou outro, todos nós, até digo pela minha experiência, um dia eu tive que me arrepender, literalmente. Eu também suavizei a minha palavra em um tempo da minha vida. Não cria que estava errada, achava que simplesmente era muito complicado, algumas coisas enfim, eu não queria trazer raiva a ninguém, já tinha inimigo suficiente até dentro da igreja. Enfim, eu caí no conto do vigário no melhor dos sentidos, ainda sendo crente, ainda sendo falando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus e até pregando a palavra de Deus. No entanto, foi o Espírito Santo quem me convenceu que eu estava em pecado. Eu nunca vou esquecer, a pregação não foi sobre aquele assunto, foi sobre outra coisa, mas houve uma chamada ao altar. E naquele dia eu corri para o altar. Eu corri para o altar e eu clamei ao Senhor e eu chorei muito, arrependida. E prometi ao meu Senhor que eu não seria mais infiel à palavra da verdade. Assim como Paulo pôde ter esta graça de chegar ao fim da sua vida e dizer: nunca, nunca, nunca eu deixei de vos dar todo o conselho de Deus. Aleluia. Eu quero chegar ao fim da minha vida e dizer que eu não fui infiel a este conselho que a palavra de Deus tem trazido a cada um de nós, a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Então, se você está sentindo um pouco disso, é de Deus, é o Espírito de Deus. E volto a dizer, que não seja a minha palavra, que não seja a minha emoção, eu me emociono pelo meu sentimento por você, pelo meu sentimento por mim. Algumas lágrimas, às vezes, são da graça de Deus, que se faz presente quando nós estamos falando da palavra de Deus. Então não se assuste com elas também. Mas a pergunta de Deus e do Espírito vai vir pela palavra. E a sua resposta é diretamente a Ele. Aleluia. Os profetas do Antigo Testamento, terminando o segundo tópico, também são exemplos claros de fidelidade sem garantias de aprovação popular. Jeremias, por exemplo, foi perseguido, preso e rejeitado por pregar a verdade de Deus. Sua missão era ser fiel, não popular. Esse padrão continua válido até hoje. Ser fiel, não popular. Ser fiel, não popular. Ser fiel, não popular. Ser fiel, não popular. A fidelidade à palavra é mais importante do que a aceitação social. Terceiro subtópico, frutos ao longo prazo. Os frutos do evangelho são muitas vezes colhidos com o tempo. O semeador lança a semente com fé, mesmo sem ver os resultados de imediato, baseado no texto de Lucas, Jesus dizendo. A transformação verdadeira de vidas, o crescimento no caráter de Cristo e a maturidade espiritual são frutos de perseverança na doutrina e na comunhão com Deus. Todos estes frutos são do verdadeiro evangelho, né? A igreja não deve se deixar pressionar por métricas externas, mas confiar que a palavra de Deus não volta vazia.
Quando ela é de Deus, ela não volta vazia. Mas ela tem poder para penetrar na divisão da alma e do espírito. O sucesso espiritual autêntico é medido em termos eternos. Verdade. Os resultados duradouros da pregação fiel, mesmo que discretos, glorificam a Deus e edificam o corpo de Cristo. Assim, a igreja deve permanecer fiel, mesmo que não alcance o sucesso humano. Isso é difícil para nós também, porque muitos de nós se questionam com isso. Por que a minha igreja não cresce? Peça. Porque Ele nos mandou fazer isso. E um dia ser-lhe-á dado. Que Deus abençoe você neste seu processo. O pragmatismo da Bíblia, no nosso roteiro aqui agora. O verdadeiro evangelho perdoa pecados, ou seja, causa um arrependimento. O verdadeiro evangelho transforma vidas, isto é o poder de Deus maior. O maior poder de Deus manifestado não é uma cura. Não é no Mar Vermelho se abrir, por mais que para nós seja exuberantemente fora de tudo que se possa pensar. Mas é no novo nascimento espiritual de cada um que vem a presença de Deus pela fé. O verdadeiro evangelho forma discípulos, e a palavra-chave que nós vamos marcar aí é a palavra renúncia. João 8, 10 e 11, o verdadeiro evangelho perdoa pecados. Arrependimento, disse, e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher. Disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então eu quero trazer duas coisas à tona aí. Aqueles que não atacaram a pedra, você conhece a história, a mulher adúltera foi trazida, os homens disseram, vamos pegar agora Jesus, porque vai querer defender ela, ele não pode ir contra a lei de Moisés, e agora ele vai pecar contra a lei de Moisés, e eu estou fazendo as minhas palavras aqui, né? E nós vamos pegar ele finalmente. E eles, então, Jesus, estamos aqui com a pedra na mão para apedrejar essa mulher. E aí, qual é a sua palavra sobre isso? E Jesus diz, tudo bem, tá certo. Aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar as pedras, a sua pedra. E você sabe da história, 1 a 1 saiu. E aí Jesus, naquele texto que nós lemos, pergunta, não está aqui ninguém? Ninguém te condenou? Então essa é a primeira realidade que nós vemos aí. Mesmo os religiosos, todos nós nascemos debaixo do pecado. E eles que não conheciam a salvação em Cristo Jesus, viviam no pecado, estavam sempre pecando. E hoje que alguns de nós, poderia sim, porque nós vivemos uma nova vida em Cristo Jesus, nós não vivemos para pecar e nós não vivemos pecando. Nós não vivemos pecando. Um crente como a irmã já mentiu alguma vez? Sim, alguma vez. E já pedi perdão, porque me senti misericórdia. Amém? Já acabei de confessar aqui um outro pecado diante de Deus. Talvez você dissesse, ai, coitadinha da professora, tinha razão. Não importa, diante de Deus eu estava em pecado e o Espírito Santo me convenceu. Pronto. Mas eu não vivo em pecado. Um crente não vive em pecado, isso é Bíblia. Mas aqueles homens não conheciam a nova vida em Cristo Jesus. E eles, portanto, graças a Deus, não puderam atacar a pedra. E aí Jesus lida com a mulher, que agora todo mundo, inclusive, conhecia o pecado dela. Ela foi encontrada no ato adulterando contra o esposo dela. No ato do adultério. E Jesus disse, eu também não vou te condenar. Vai-te, mas veja a última palavra, não peques mais. Ou seja, o evangelho verdadeiro, ele não comunga com o pecado. O evangelho verdadeiro leva o homem ao arrependimento. Atos capítulo 2, eu mencionei isso aqui antes, vamos ler os textos bíblicos, as duas primeiras pregações que Pedro fez logo depois da descida do Espírito Santo. Versículo 37 e 38, finalzinho diz, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Quem? O público que ouviu a mensagem. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, Cristo, para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. 3 e 19 de Atos ainda, segunda pregação de Pedro. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim, somente assim, os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, o verdadeiro evangelho, e você vai ver Paulo pregando este evangelho, você vai ver Pedro como pregou aí, continua pregando, você vai ver João pregando este evangelho, Jesus pregou este evangelho. O verdadeiro evangelho chama o homem a arrepender-se dos seus pecados. E eu pergunto para você,
neste evangelho do reino, entre outros, dos apóstolos, dos profetas, que nós temos visto, quantos deles têm chamado o povo ao arrependimento? Será que a porta de entrada na igreja, no reino de Deus verdadeiro, no corpo de Cristo, que é a igreja, tem sido a porta do arrependimento? Se não é, não estão entrando no corpo de Cristo. O verdadeiro evangelho transforma as vidas. Isso é o poder de Deus. Romanos 1,16 claramente fala isso, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Então, o poder de Deus para a salvação é o evangelho de Cristo. O evangelho de poder salva. Ele é um poder restaurador, transformador das vidas. Lucas 19, 7-10, um texto conhecido nosso. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Olha aí quem, no versículo seguinte. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O evangelho verdadeiro, ou seja, o encontro com Cristo Jesus neste tempo, transforma vidas. E Zaqueu era um pecador. Zaqueu sabia que era um pecador. E Jesus disse no último versículo, nós lemos aí. Ele veio buscar e salvar o pecador. O que se havia perdido, no caso, neste contexto, era o povo de Israel, seu povo, que tinha a lei, que devia estar em Deus e em comunhão com Deus, mas estava perdido. Mas ali estava um pecador que todo mundo sabia. Todo mundo sabia, igual a mulher adulta. Todo mundo sabia que Zaqueu era um pecador. E dos piores na consideração deles. Mas o fruto de transformação foi imediato. Quando o evangelho de Cristo Jesus vem a uma vida, escute por favor, transforma. E Zaqueu, que tinha prazer em ganhar vantagem do cargo que ele tinha e acumular para si dinheiro, afinal, quem é bobo, né? Alguém diria, Zaqueu é brasileiro, porque não é bobo, não é besta. E usava, e talvez podia até dizer a bênção de Deus. Nada disso é verdade, tudo isso é engano do diabo. Porque é pecado, o roubo, a mentira, a extorsão é pecado. E todos aqueles que pecam vão dar conta diante de Deus. E Zaqueu era um destes que pecavam. E reconhecido pelos demais do povo. E falavam mal porque, na verdade, não podiam roubar. Porque se tivessem a oportunidade, era possível que estavam fazendo as mesmas coisas. Mas como eles eram que estavam pagando, perdendo, não falavam assim. Mas na frente de todos estes, qual seja a diferente visão deles, este Zaqueu disse, Jesus, eu vou devolver o que eu roubei. A quem eu peguei demais, eu vou devolver 4 vezes mais. Este número não é ao acaso. É o número que a lei de Moisés, a lei que veio de Deus, mandava a restituição. E ele disse, eu vou obedecer. Quem é transformado volta a obedecer a lei de Deus, a palavra de Deus tal qual ela é. Não existe isso de ter sido nascido de novo e continuar vivendo nos mesmos lugares, com as mesmas amizades e com os mesmos pecados que estavam. Não nasceu de novo. Porque o evangelho verdadeiro transforma as vidas. E ele é este poder de Deus. Ninguém convenceu. Jesus não falou sobre isso com Zaqueu. Foi o Espírito de Deus que transforma. E este é um poder transformador. Veja uma outra transformação espiritual. Marcos capítulo 5, versículo 3-5. E depois o versículo 15, onde vai mostrar a transformação deste rapaz. O qual tinha sua morada nos sepulcros. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Este era o homem. Mas depois do encontro com Jesus, depois de Jesus expulsar os espíritos que atuavam dentro daquele homem, no versículo 15 diz, e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Eu quero explicar, lembrar, esclarecer a cada um de nós esta grande verdade. Quem vem para Jesus é liberto. Quem aceita, quem recebe, quem entra na luz. O texto bíblico diz que nós somos transportados do poderio das trevas para o reino do Filho do seu amor, que é o reino de Deus verdadeiro, bíblico. Amor. O verdadeiro evangelho forma discípulos, isso é forte.
A renúncia é uma das marcas dos discípulos. E nós vamos ver uma outra aí que está bem alocada com essa. Lucas capítulo 19, versículo 23 e 24, dizia a todos: se alguém quer vir a mim, é Jesus dizendo, negue-se a si mesmo, se quiser vir após mim. E essa é a pergunta. Será que nós queremos ir após ele ou nós queremos um cristianismo que está massageando, chorando conosco as nossas dores e nos dando poder neurolinguístico, como de Tony Robbins, para vencer as nossas mazelas? Tony Robbins tem muito sucesso, muito dinheiro. Muita gente diz, ele me ajudou, ele mudou a minha vida. Este é um caminho que você pode escolher. E talvez você seja um dos que vai se sentir melhor. E há muitos mini Tony Robbins na igreja evangélica de hoje, como eu mencionei aqui perto de mim. Muitos homens e mulheres nos seus púlpitos, fazendo o que Tony Robbins faz. Porque eles aprenderam numa escola semelhante. Eu vou dizer que a escola que eles aprenderam não foi essa, aleluia. Não foi essa. Então eu pergunto a você como eu pergunto a mim. De quem nós queremos ser obreiros? Mais uma vez, é a nossa decisão. Agora, o evangelho que a gente precisa pregar aqui é pragmático. Nós vimos aqui, o endemoniado ficou liberto, aleluia. A mulher deixou seu adultério. E Paulo deu testemunho que é o poder de Deus. Ele não só viu na sua vida, mas em muitas vidas no campo missionário onde ele viveu, aleluia. Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E siga-me. Este é o evangelho. É um evangelho que forma discípulos. Nós somos discípulos de Jesus. E aonde nós formos, nós não vamos fazer show da nossa maneira de pregar. Nós não vamos fazer show do nosso conhecimento, porque conhecimento, o nosso mundo, através da internet, está cheio. O que falta é o verdadeiro poder de Deus que desceu naquele dia em Jerusalém. E que até hoje, se nós clamarmos, se nós pedirmos, pode atuar na nossa vida verdadeiramente, mas é necessária a renúncia. Não só precisamos nós renunciar a este mundo e o mundanismo e o humanismo, como nós ensinamos na classe passada, que está aqui, muitas vezes até em nós, tomou lugar, e segui-lo, mas chamar a outro. E essa leitura termina no versículo 24, que diz, porquanto qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvar-se-á. Mateus capítulo 20, versículo 26 a 28. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós... É Jesus falando com seus discípulos, porque perguntaram para ele sobre o negócio de ser maior e etc. E como é que funciona isso, aquilo. Fazer-se grande, quem quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem, que era ele, Jesus Cristo, não veio para ser servido, mas para servir e mais, dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus está nos ensinando que o que é sucesso para os olhos do homem não deveria funcionar desta maneira, não é igual. Vamos deixar por aí, tá bom? No reino de Deus. Sucesso, fama, estar na frente, ser conhecido. João capítulo 13, versículo 34 e 35 diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos amei. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós estamos estudando sobre o verdadeiro evangelho formar discípulos e usamos a palavra renúncia. No primeiro texto, negar-nos a nós mesmos, tomarmos a cruz e seguir a Jesus. Esta é a primeira renúncia. A segunda, não querer o sucesso à maneira, à medida do mundo, porque Jesus estava comparando ali, olha, os governantes deste mundo atuam assim, mas entre vós vai ser diferente. O exemplo de humildade, de serviço, é parte, é um coração transformado, é diferente, ok? Segunda coisa, renúncia. E a terceira renúncia é uma capacidade, e eu vou dizer que ela é espiritual, de nos amarmos uns aos outros. Porque quando este amor não vem de Deus,
não provém da fonte do amor agapau, o amor ágape de Deus, ele não sustém. A gente não aguenta quando a primeira provação, perseguição, quando qualquer coisa acontece. E nós amamos, dentro da igreja, a quem é parecido conosco, a quem crê como nós, e etc, etc. Quem é bom para conosco. Mas Jesus disse que não era para ser assim. Até os nossos inimigos nós devíamos ter essa capacidade de amar. E aí Jesus faz uma colocação muito interessante. Diz, o mundo, as pessoas ao seu redor, vão conhecer que vocês são meus discípulos. Então nós estamos falando aqui, o verdadeiro evangelho forma discípulos. O verdadeiro discípulo de Cristo não odeia. Ele ama. Então essa acusação de que nós, como igreja, falamos de pecado e por isso não amamos? Não. Nós amamos. E é porque amamos é que nós falamos daquilo que desagrada a todo mundo, mas que é o único caminho para a salvação. Então essa é a última coisa. Que nós nos lembremos que discípulo de Jesus ama uns aos outros. E se nós somos capazes de amar aquele que nos persegue do mundo, não seríamos capazes de amar mais ainda aqueles que estão dentro do contexto da igreja, mesmo que estão, às vezes, desviados, às vezes oprimidos, às vezes desconectados das coisas de Deus. Aqueles que são diferentes de nós. Não significa, preste atenção, por favor, que isso é importante, não significa que o amor vai aceitar o pecado, o lugar onde eles estão. Não, não. Mas aquilo que eu disser, a fonte de virtude que vem de mim, até para falar a verdade. Veja o seguinte, a fonte de virtude que vem para eu corrigir meus filhos é amor. A criança, é normal ela reagir contra um castigo, uma palmada, o que quer que seja, uma palavra dura. Ela não entende no momento, a Bíblia diz, a Bíblia fala, nos ensina sobre isso, no momento você não entende, mas depois vai trazer frutos de quê? De bênção. E você que está dando sobre a orientação do Senhor, da palavra de Deus, você sabe que você não está dando mal, pelo contrário, você está amando a ele ou a ela, compartilhando aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, o evangelho forma discípulos. E por último, vamos terminar aqui, as implicações para a igreja. Soluções superficiais. Uma igreja orientada pelo pragmatismo corre o risco de oferecer soluções rápidas, porém são superficiais, é o que nós vemos hoje, para os problemas espirituais das pessoas. Não resolve. Ela pode promover campanhas de sucesso, prosperidade ou milagres. Veja aí, há manifestações. Lembra que a gente leu sobre João falando? Testai os espíritos. Vai haver manifestações espirituais que não são de Deus. Nem todo o Espírito João diz claramente é de Deus. E ele está falando, ou está se referindo a todas as manifestações espirituais. Nem todas são de Deus, mas provai os espíritos. E eu tenho visto com os meus olhos humanos e espirituais a proliferação de manifestações espirituais das trevas dentro das igrejas evangélicas. E não são só aquelas extremadas que você tem visto em alguns lugares na mídia social, que até você e qualquer um pode ver dizer isso, meu Deus. É a mesma coisa que alguém que já foi em outros lugares, outros círculos do inferno e das suas manifestações satânicas, veem coisas, olhares, transes semelhantes. O Espírito de Deus não põe ninguém em transe. Ninguém cai para trás sob o Espírito de Deus, sob o poder do Espírito de Deus. Todas essas manifestações, de um extremo a outro. E muitas outras que às vezes a gente não vê como problemáticas necessariamente. E é por isso que nós devemos clamar pelo um dom espiritual chamado discernimento de espírito. Nós precisamos clamar pelo batismo no Espírito Santo. Não é à toa, não é charminho, não é movimento. Eu quero lembrar a você, quando eu mencionar movimento, é tudo aquilo que é fora da Bíblia Sagrada. Todo movimento é algo que o homem começou. É movimento humano. E é por isso que eu não uso a palavra movimento para o pentecostalismo. Porque o pentecostalismo é o querer de Deus, porque Jesus falou, eu vou mandar para vocês a promessa de meu Pai. Pedro citou a promessa do Pai em Joel para os últimos dias. O Pai prometeu, Jesus enviou, o Espírito veio. Então, este assunto de pentecostalismo é o projeto de Deus para a igreja, para o seu povo nos dias que nós estamos vivendo. Nós não somos um movimento, mas há muitos movimentos.
E todo que é movimento é porque nasceu de alguma distorção. Não é o plano de Deus. Amém? E nós temos visto se multiplicar. E as manifestações estão lá. Porque é uma das coisas que eu me perguntava, Senhor, mas há manifestações. Eu não sei se eu botei aqui. Vamos ver daqui a pouco. Aleluia. Ela pode promover campanha de sucesso, já lemos isso aqui. A missão da igreja, página 59 lá em cima, é formar discípulos por meio do ensino sólido, da correção e do encorajamento e ser um lugar de transformação, já falamos disso, não um centro de performance espiritual. Está aí. E é o que nós temos visto hoje. Para todo lado. Todo lado. Línguas estranhas de performance espiritual. Tradução de línguas estranhas de performance espiritual. E eu estou dizendo isso porque eu vi com os meus olhos, volto a dizer, físicos e espirituais. E aos milhares, nós estamos dando glória a Deus, chorando, nos emocionando. Eu não creio em línguas estranhas? Creio, eu falo línguas estranhas. Eu não creio na interpretação de línguas? Creio. Já vivi isso. Mas o que eu tenho visto hoje são performances espirituais. O crente que vive de métodos e slogans pode frustrar-se com promessas que não se cumprem. Natural. E é só o que existe. Estratégias mundanas. Ao adotar métodos baseados em marketing, gestão empresarial e tendências sociológicas, a igreja perde sua identidade profética. É necessário discernimento espiritual para não confundir inovação com mundanismo. É o que nós temos visto hoje. Estratégias podem ser úteis, mas nunca devem substituir a direção do Espírito Santo, nem comprometer a mensagem. Caso contrário, a igreja se torna uma organização eficaz, mas espiritualmente fraca. E é o que aconteceu e está acontecendo hoje. Paulo escreveu que a fé não repousa sobre a sabedoria dos homens, mas sobre o poder de Deus. E eu quero dar uma prova aqui para mim e para você, em nome de Jesus. Porque isso é o que eu e você temos vivido. Claro que eu não sei aonde você está neste momento, a sua congregação, mas de maneira geral eu posso assumir que as coisas verdadeiras de Deus, aquelas que a gente lê na Bíblia, tem pouco a pouco se esvaído, acontecido menos. E estas coisas que são, que saem, que se tornam famosas, como ele diz aqui, não é? Como é que é? Dessas palavras, essas expressões de efeito e etc, de motivação e etc, que ganham, não é? Que deles, se você faz os seus reels e etc, ou algum pastor por aí faz e etc, ganha o cenário de maneira geral. É isso que nós temos visto e vivido. Mas eu nos desafio a nós mesmos. E este é um desafio muito forte. Qual é? É nós vivermos e pedirmos a Deus o que é verdadeiro. O último subtópico é chamados a perseverar. O chamado bíblico é a perseverança, na verdade. Eu nem vou ler até o fim. Isso aí já encerra o pensamento do pastor aqui para nós. Vamos ao nosso terceiro tópico aqui da nossa lição com os textos bíblicos, as implicações do pragmatismo na igreja. Permanecem na verdade de Deus ou não? Está na palavra. Ou a gente permanece na palavra ou decide não permanecer nela. Segundo, permanecemos no Espírito de Deus ou não? E aí nós vamos julgar as manifestações. E em terceiro lugar, permanecem no caminho de Deus ou não? E a palavra-chave será santidade. Então, permanecer na verdade de Deus ou não, palavra, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 a 25, diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus que é viva e que permanece para sempre, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então nós temos um momento para decisão, né? Daquilo que nós queremos ou da verdade da palavra de Deus, porque ela permanece para sempre. Agora, nós podemos permanecer, querer ou não, permanecer nessa verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 a 19, diz o texto: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Como? Que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Mas evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Olha aí a sua boca, o que você engaja de discussão, inclusive na mídia social. Porque vai procurar o quê? Vai provocar mais impiedade. Nós temos visto isso. Todas essas provocações, todas essas brigas, mesmo que nós dizemos, mas ele está certo de fazer, de falar, está provocando mais o quê? No meio da igreja, impiedade. E a palavra desses
roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então nós vemos aí, deu o exemplo de duas pessoas que se apartaram da palavra de verdade, dizendo a ressurreição já acabou, outros dizem o milênio já está aqui ou vai acontecer ali, nós que trazemos o reino de Deus para cá, e essa confusão toda teológica errada e mentirosa e apóstata contra a verdade da palavra de Deus. No entanto, o fundamento de Deus fica firme, tá aí. Aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Lembra que nós acabamos de falar sobre a iniquidade, que vem por essa briguinha que nós muitas vezes nos metemos nela, direto ou indiretamente, que Deus nos guarde. Mas evita estes falatórios, né? E no primeiro versículo que nós lemos no 15, diz: o obreiro deve ser aprovado, manejando bem o quê? Então é a palavra da verdade. É a palavra da verdade. Ou nós ficamos com ela, ou nós vamos viver qualquer outra verdade, que na verdade não vai trazer santidade, mas sim iniquidade. Permanecemos no Espírito de Deus ou não? Manifestações, 1 João 4:1. Diz: amados, não creiais, outra vez aí, em todo espírito. Mas provai se os espíritos são de Deus. Então há como provar, e o seu coração e o meu coração deve ser: Senhor, é teu ou não é? Por favor, irmão, vamos aprender essa palavra de Deus. Ensine isso, por favor. Isso eu peço para você ensinar. Por favor, tenha misericórdia das almas. Tenha misericórdia das almas e ensine isso, por favor, porque você não sabe o que os seus alunos estão assistindo, ok? Quando você ouvir um profeta, um apóstolo, um pastor, quem quer que seja, uma manifestação que você vê, não caia. Não se alegre. Não receba. Naquele mesmo momento, quando você está pronto para se emocionar, para receber, pergunte ao Espírito Santo no seu coração. Se você nasceu de novo, ele está lá, ele vai te fazer sentir. E tem uma coisa, se ele te sentir, porque eu vivi isso quando eu não tinha um entendimento, não tinha muito conhecimento da palavra de Deus. Eu cheguei em lugar de manifestação e eu senti uma secura. Eu comecei a orar por mim mesmo, falei: Senhor Jesus, eu estou desviada, né? Mas eu entendi que o Senhor estava me protegendo. Então, se você sentir secura quando todo mundo está chorando, e eu estou dizendo de gente que é cheia do Espírito Santo, como eu era. De gente que tem sensibilidade espiritual, como eu tinha. Queria desejo de Deus, tá? Eu não estou falando daquela pessoa, por favor, me entenda bem, eu tenho que esclarecer isso. Daquela pessoa que nunca chorou, nunca sentiu, que pelo contrário não gosta de barulho, não gosta disso, não gosta daquilo, não quero tudo que é, né, de manifestação espiritual na igreja pentecostal, não pode correr, não pode pular, não pode... Não estou falando desse não. Eu estou falando daquele que acredita em tudo isso e vive, inclusive. Amém? Mas não sentiu? Então, naquela hora, irmão, deu ouvido. É o Espírito Santo te guardando. Eu não sabia a primeira vez que isso aconteceu comigo. Eu não sabia que era o Espírito Santo me guardando. Mas aconteceu 2 vezes até que eu cheguei a esse entendimento e hoje eu sei perfeitamente bem. Sim e mais, porque o Senhor vai nos levar a este crescimento em nome de Jesus. Porque diz o texto, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. E esse é um exemplo interessante. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios de quê? De mentira. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. A operação que se está falando aqui, referindo, é o anticristo. Eu sei disso. E estou esclarecendo para você. Mas eu quero dizer para você, em igualdade com os textos que Paulo e Pedro explicam sobre falsos profetas, enganos. Paulo até fala, são doutrinas de demônio, fala de manifestações espirituais, de anjos, de demônios disfarçados de anjos de luz, falando que eles não eram nós. Ou seja, estes aqui podem não ser o próprio anticristo, mas estão agindo na mesma virtude. Quem está por trás de ambas as figuras, ou grupos, aqui é uma figura, aqui é um grupo, é Satanás. E eu quero vos lembrar biblicamente que pode ser que este aqui, o anticristo, e a gente reconhece isso pelo que nos foi revelado, a gente só conhece por causa disso, vai manifestar com poder, sinais, grandiosos prodígios de mentiras. Mas estes operam também prodígios de mentiras. Talvez não na mesma escala, mas estão operando. Então eu quero que nós tenhamos os nossos olhos bem abertos. Não acreditem em todo o Espírito em nome de Jesus. Mas provai. Como é que você prova? Você interceder pelas pessoas.
E comece a interceder mesmo, porque Deus vai te usar, inclusive espiritualmente, para salvar alguns, em nome de Jesus. Permanecem no caminho de Deus ou não? Santidade. Romanos 6, 22. Mas agora, libertados do pecado, somos nós, não? Feitos servo de Deus, somos nós, amém? Tendes o vosso fruto. Qual é o fruto do que é crente? Para a santificação. E por fim, a vida eterna. Então nós já fomos libertos do pecado? Nós somos servos de Deus? O fim nosso é a vida eterna, então o nosso fruto é para santificação. O fruto do Espírito que nós lemos em Gálatas 5:22 são para a santificação. Todo o fruto da nossa vida do crente que é servo de Deus, que vai para o céu, tá aí, servo de Deus, liberta do pecado, primeiro passo, é servo de Deus, permaneceu e vai para o céu, tá aí. Isso aí é o cenário de um crente, da vida de um crente. Entrou pela porta, arrependimento, permaneceu no caminho, amém? É servo de Deus, vai para o céu, é o final da vida dele. Qual é o fruto neste caminho? Da santificação. Nós conhecemos alguns do púlpito. Nós vemos alguns poderes, algumas palavras carismáticas, bem colocadas, de poder, ou o que quer que seja, no púlpito. E muitos de nós nos escandalizamos quando os escândalos aparecem. E aí nós começamos a dizer coisas e tal, e aquele, blá. Os escândalos afloram uma vida que não tinha santidade. E muitos outros escândalos virão. Mas como nós temos ouvido e visto, muitos outros que não veio o escândalo, mas cujo fim deles é a perdição também, como diz a Bíblia Sagrada, não vivem uma vida de santidade. E não é para nós vivermos essa briguinha ou essa... Alguém falou a verdade, realmente não tem santidade, tem problema por aí. Eles estão em pecados. Estão em pecados. Muitos, não todos, com certeza. E não precisa só de ser dos líderes grandes, não. Dos líderes pequenos. De gente pequena e dos seguidores. Mas eu quero só lembrar a você uma verdade única. Eu vou estar terminando aqui. Eu sei que nós já estamos até cansados, né? Mesmo com a bênção de Deus. A única solução é o poder do sangue de Cristo Jesus, o poder transformador do evangelho verdadeiro que nós falamos dele. Não há outra. Se nós não formos, como igreja, capazes de trazer de novo à tona a verdade do evangelho, não só os líderes, mas do banco aos líderes, todos nos perderemos dentro do lamaçal do pecado. A única solução para o mundo, e hoje, infelizmente, para a igreja, porque vive um outro evangelho, a maioria, não todos, é voltar ao evangelho de Cristo Jesus, ao evangelho bíblico. Ou nós voltamos, e tem mais uma coisa, ou nós nos arrependemos e voltamos. E eu não sei como vai ser daqui para frente, porque está ficando cada vez pior. Quase não há mais igreja, eu digo até pelo mesmo contexto, que eu vá e eu possa sobreviver lá. Estou falando com toda a sinceridade do meu coração. Então, aonde eu estou, ali eu sirvo ao Senhor e faço o melhor para o Senhor, sirvo a Ele. Na igreja local, porque assim a palavra de Deus me manda ser. E aonde eu tenho oportunidade de compartilhar, que é aqui com você, eu compartilho o verdadeiro evangelho. Que Deus possa te usar da mesma maneira em nome de Jesus. É a única coisa que nós podemos fazer. Agora tem uma coisa, este evangelho tem poder. Ele não vai salvar as multidões, ele não vai salvar todos os líderes, mas ele vai salvar algum. E é para isso que Deus nos chamou. Será que você pode dizer amém? Lendo os últimos versículos aqui, 1 Tessalonicenses 4 e 7, diz, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. Espaçoso é o caminho que conduz aonde, irmãos? À perdição, disse Jesus. E muitos são que entram por ela. E estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há quem a encontrem. Será que eu posso dizer que este caminho é apertado por causa da doutrina? Por causa da santificação? Por causa da palavra de Deus? Por causa dos mandamentos de Deus? Claro que sim. O que faz o caminho que leva ao céu apertado é o fruto da santificação. É que ele diz que isso não pode. Isso não entra. Então, por favor, se você pode escolher entre uma igreja do caminho largo, tudo pode. E você e eu, né?
A gente que viveu essa transição generacional, que a nossa avó não podia nada, né? E hoje pode tudo. Claro que há algumas coisas que não são tão importantes. Mas eu até indicaria você questionar diante de Deus essas coisas. Mas mesmo assim, nós nos alegramos. E aí eu questiono para você. Será que nós não estamos trocando o caminho apertado por um espaçoso? Será que nesse espaço não está cabendo mais do que somente coisa que não faz problema, não tem problema, mas nos está distanciando da verdade de Deus? Eu digo que sim. Que Deus te ajude em nome de Jesus, professor. Que o Espírito Santo possa falar à sua vida aquilo que eu não pude falar e fazer aquilo que com certeza nem eu nem ninguém pode fazer. Mas a minha oração com você é que Deus te use, que Deus fale ao seu coração, que Deus continue esta obra que Ele já está fazendo na sua vida. Talvez nós não nos vejamos mais, você nem volte a este canal. Mas eu oro a Deus que Deus possa continuar e obrar em você e usar a você em nome de Jesus, no verdadeiro evangelho que Ele deixou para nós, que nós possamos ser achados fiéis e ser daqueles que o Senhor encontrará fazendo como Ele diz, assim. Deus abençoe. Amém.